Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula daremos continuidade à implementação do componente para a criação de um novo técnico. Então, ao clicarmos aqui nesse botão, ele renderiza aqui o componente técnico Create para a gente, né? Eu vou fazer um pequeno ajuste nesse botão aqui. Ele está com o Color Primary do Angular Material. Eu vou colocar o Color Accent, eu acho que vai ficar um pouco mais legal no nosso projeto. Então vou abrir aqui o meu VS Code, vou ir lá no Técnico Read, né? No HTML dele nós temos aquele botão para criação de um novo técnico, então ele está aqui em cima e ele está aqui com Color Primary, né? Vamos colocar o Accent, é do próprio Angular Material também. Então ele vai ficar um azulzinho um pouco mais legal aqui. Vamos aguardar ele recarregar. Beleza, então acho que ficou um pouco melhor aqui a visualização, né? Maravilha, então vamos clicar aqui em criar novo técnico e vamos começar a trabalhar o HTML desse carinha aqui. Eu vou utilizar aqui os inputs do Angular Material, então se você tiver aqui em componentes, nós temos aqui o input, né? E aqui a gente tem alguns exemplos. Eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, que é o que eu preciso. Vou clicar em View Code, né? Vou copiar esse código aqui. Vou voltar aqui no nosso projeto, então vou abrir aqui, ó, o técnico Create. Vou sobrescrever esse conteúdo que tem aqui já com o conteúdo novo. E eu vou tirar esse Match Form Field aqui, ó, porque ele é um Text Area. Então ele é uma área de texto. Eu não quero essa área de texto. Beleza, eu vou tirar esse Example aqui da nossa classe, né? Vou tirar esse Example também. Aqui não vai ser Favorite Food, né? Não vai ser comida favorita, vai ser nome. Aí aqui embaixo a gente pode colocar um exemplo. Eu vou colocar um exemplo Linus Torvalds aqui. Beleza. Aí esse velho eu posso tirar, esse velho aqui eu não quero ele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui e vamos ver como ele vai se comportar no nosso navegador. Voltando aqui então, ele vai carregar e ele trouxe aqui ó, no cantinho pra gente. Ele já traz com CSS legal, né? Então pode ver aqui que ele traz um exemplo ali, ó, Linus Torvalds, nome. Então a gente vai fazer isso para os outros campos, CPF e telefone. Então eu posso copiar aqui esse Match Form Field e replicá-lo aqui para baixo. Deixa eu pular uma linha aqui para ficar melhor a visualização aí para vocês. Então aqui vai ser CPF, vamos colocar aqui. Aqui vai ser telefone. Beleza? Aí como exemplo no telefone a gente pode colocar aqui, vou colocar aqui 00 90000 0000. Aí no CPF a gente pode pôr um exemplo aqui também, né? Vou colocar aqui no padrão CPF. Beleza, vou salvar aqui então. E vamos voltar lá para ver como ele ficou. Vamos aguardar ele carregar. Beleza, ele trouxe aqui. Só que ele está tudo em uma linha só. O CSS dele ainda não está legal, né? Vamos começar a trabalhar o CSS então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o CSS aqui do nosso componente técnico Create. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar aqui ó, no nosso Class Form o tamanho do nosso componente lá, do container dele, né? Então eu vou colocar aqui, ó, .form, fazendo referência àquela nossa classe lá. Vou falar que ele vai ter um width de 70% da página. Eu acho que 70% ainda é muito, mas vamos salvar aqui. E eu vou falar assim, ó, margem alto, para ele se auto-organizar na página. Então ele tem que vir aqui para o meio, né? Ele veio aqui para o meio, só que como a gente tem 3 inputs aqui, ele ficou um pouco mais para o lado esquerdo. Mas agora a gente vai trabalhar esses inputs. Então, voltando aqui, ó, o input ele tem uma classe full width. Então, aqui eu vou fazer referência a essa classe, né? Vou falar que ela vai ter um width, então, de 100%. Ela vai ocupar uma largura de 100% do container Py. Então, você vai ver que agora vai ficar uma em cima da outra e ficou organizado aqui as margens, né? Só que eu acho que ficou um pouco grande. Eu vou diminuir aqui, eu vou colocar 50% apenas. Vamos verificar. Melhor. Aqui eu acho que já ficou mais legal. E aqui então no nosso input eu vou colocar 80%. 80% não. Vou deixar 100%. Eu vou diminuir um pouco aqui mesmo. Não há necessidade de mexer nele. Beleza, eu acho que agora está no tamanho legal. Aí aqui em cima, ó, eu vou colocar um H1. Vou pôr um H1 aqui, criando novo técnico. Vou salvar aqui. Beleza. Ele vai ficar lá no canto esquerdo, então, né? Ele se alinha aqui no canto esquerdo. A gente vai organizar esse H1. Então, como ele vem acima dos inputs, eu vou colocar aqui, ó. Tudo que for H1 ali, como a gente só tem um,
Eu quero que ele tenha um Text Align Center, então ele vai alinhar o texto ao centro aqui pra gente, beleza? E eu vou falar que ele vai ter um font size de, acho que uns 3 rens ficaria legal, deixa eu ver como vai ficar com 3 rens. Eu acho que 3 rens ficou muito grande, eu vou colocar 2 rens. E eu vou dar um font weight para ele, um peso da fonte. Eu acho que ficou bom assim também, não vou nem mexer aqui. Só vou colocar um margin bottom aqui então, uma margem na parte de baixo, né, de 4 rens, para ela afastar aqui o formulário do H1, porque senão ele vai ficar muito colado. Eu acho que assim ficou melhor. Então beleza, aqui a gente tem o formulário, né, com os exemplos e tal. Eu vou colocar 2 botões aqui. Vou colocar um botão para criar e um botão para cancelar. Então quando ele clicar em cancelar, ele vai voltar lá para a listagem de técnicos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar o botão do Angular Material também. Então a gente sobe aqui em cima, nós temos button, né? Eu vou pegar aqui esse accent e esse warn. O accent vai ser para criar e o warn para voltar, cancelar. Então vamos descer aqui, é o stroked, o accent e o warn. Vamos voltar aqui então no nosso código e eu vou colocar abaixo dos inputs lá então. Aí aqui eu vou colocar criar e aqui vai ser cancelar. Vou salvar aqui, vamos verificar como ele vai ficar. Beleza, ficou encostado um do lado do outro aqui. Eu vou trabalhar então o CSS desses carinhas aqui. Vou vir aqui então, ó, como ele está abaixo lá dos inputs, né? Eu vou colocar aqui, ó, tudo que for button ali no nosso componente. Eu quero que ele tenha um width, ou seja, uma largura de 100% do container pai dele. E eu vou dar uma margem para ele também. Então vou colocar aqui uma margem bottom de 0.5 rens para ver se ele ele ficar um pouco afastado, senão ele vai ficar colado um do outro, não vai ficar legal. Beleza, então aqui já está bem mais legal, né, o nosso formulário para criação de um técnico. Ficou bom, acho que dá para dar continuidade dessa maneira aqui. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, o primeiro caso aqui que eu vou trabalhar é esse cancelar. Quando ele cancelar, eu quero que ele retorne aqui para a nossa lista de técnicos. Então ele vai retornar para esse carinha aqui. Então vamos voltar lá. Vou voltar aqui no nosso código e vou abrir o TypeScript. Então eu vou criar aqui no TypeScript um método chamado cancel. Ele não recebe nada como parâmetro, retorna um void para a gente. E a gente vai utilizar aqui para navegar entre as rotas o nosso router. Né? A gente já viu o router na aula anterior. Então eu vou instanciar aqui um private router do tipo router. Ótimo, então de posse desse router agora a gente consegue navegar aí entre os componentes. Né? Então eu vou colocar assim, this.router.navigate e eu vou navegar para o componente lá que vai fazer a listagem dos nossos técnicos. Então eu vou colocar aqui entre parênteses, entre colchetes, aspas simples, barra técnicos. Na verdade só técnicos eu acho que ele já vai renderizar. Eu não me recordo muito bem, vamos verificar aqui. Então eu vou colocar uma ação para aquele nosso botão, né? Quando o botão de cancelar for clicado, então eu vou colocar uma ação aqui para ele, ó. Ao ser clicado, chame para mim o método cancel. Vamos salvar aqui e vamos voltar lá no nosso front-end e fazer um teste. Então, clicando em cancel aqui, ele volta para a listagem dos nossos técnicos. Beleza, então aqui está tudo certo por enquanto, né? A gente consegue criar ou cancelar. Aí a gente vai, na próxima aula, implementar aqui a requisição lá para o nosso back-end para fazer a criação. Então a gente vai ter que trabalhar aí questão de formulários, para ele não mandar aqui um nome vazio, um CPF vazio, um telefone vazio. A gente tem que trabalhar aqui o botão, para esse botão ficar habilitado só quando esses formulários forem preenchidos. Então eu vou deixar para a próxima aula, porque senão essa aula vai ficar uma aula muito longa e cansativa. Então eu acho que seria interessante a gente dividir esse conceito aqui em 2 ou 3 aulas se necessário, tá bem? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço, até mais!